Você devia se ajoelhar em eterna gratidão por ter esse teto. Se não fosse a boa vontade dos meus pais, você não teria nada, nem onde cair morto. Essa era a conversa de sempre, na voz do meu irmão, a trilha sonora da minha infância. Meu nome é Gabriel. Tenho 28 anos, mas lembro de ter sido adotado para cá aos 4. Eu era filho de uma artista talentosa, com laços profundos com o meu avô biológico. Um nome que naquela época era apenas uma coisa vaga na minha história incerta. Quando a minha mãe morreu cedo, ele deu um jeito para que eu fosse entregue a uma família que ele achava decente. Contudo, a família que me recebeu estava cheia de dívidas e me aceitou. Não por caridade, mas por causa de uma mesada gorda e mensal, garantida pelo meu avô, para pagar o meu futuro e a minha educação. Era um pagamento rigoroso que transformou o meu status de filho em fonte de sustento, a chave que mais tarde me ajudaria a sacar como é que aquela família funcionava. O fato de a mesada só acabar aos meus 21 anos criou uma teia de dependência na minha família adotiva, moldando cada um dos seus gestos. Eles não podiam me mandar embora, mas tinham que me manter na miséria para justificar o desvio do dinheiro. E a ironia era um veneno lento. Eu, o órfão, sendo o pilar da vida do herdeiro. O ressentimento estava no ar, denso, se fazendo sentir a cada respiração. Eu era a caixa de Pandora daquela casa, um objeto de valor cuja abertura libertava apenas a miséria moral dos seus guardiões. Meus pais adotivos diziam me amar, mas Felipe, o filho de sangue, fazia de tudo para me lembrar todos os dias que eu era um corpo estranho ali. Ele nunca me agrediu. A retórica dele era a arma mais precisa para me dobrar. Os insultos dele eram navalhas verbais, cortando a minha alma. Na visão dele, eu era uma mancha no tapete persa do privilégio. O que mais doía não era a maldade, mas o sorriso de triunfo quando me via encolher. Aquele sorriso me obrigou a aprender a esconder a dor, transformando-a numa quietude quase de pedra. O meu único desejo era que, se eu ficasse bem quietinho, talvez me confundissem com uma peça de decoração e parassem de me usar como um boneco de voodoo de aflição. Todo aquele ambiente me forçou a ser um observador frio e distante, a estudar a minha família como um antropólogo estuda uma tribo que o rejeita. O primeiro palco daquela indiferença era a própria casa, um estudo de caso em opulência fria. A mansão era o meu primeiro antagonista. Os corredores eram veias de gelo, e cada canto, uma câmara de eco para a minha solidão. Naquele lar, o perfume era de lavanda fina e café especial, o cheiro do privilégio que me era negado. Eu aspirava o aroma da comida da cozinha, mas o cheiro altivo da sala me devolvia sempre à realidade. Eu estava ali como um hóspede, um apêndice, e não como parte daquele ambiente. Para mim, a casa exalava o odor da indiferença. Cheguei a pensar que o meu status era inferior ao de um convidado. Eu era o animal de estimação, aquele que se esqueciam de dar banho, mas que dava uma boa história para entreter nos jantares de caridade. Pensei, pelo menos, os animais de estimação costumam ser bonitos. Eu era apenas o projeto social da sala de estar. A minha função real, ser a ponte de ligação entre a fortuna do meu avô e o abismo nas contas deles. Eu era, no fundo, a nota promissória humana. E como toda boa dívida, eu era mantido, mas jamais celebrado. A minha existência era o cheque mensal, um detalhe chato na epopeia de endividamento da minha família adotiva. Eu era o patrocínio master daquela fachada de classe média alta e, ironicamente, o único que nunca podia me sentar à mesa principal. Aquele lugar era um relicário de hipocrisia, e eu era o único objeto que, apesar de não poderem cobrar ingresso, precisavam exibir de vez em quando. Eu me via como o protagonista de um romance clássico, mas o meu nome não estava na capa. Estava no extrato bancário de outras pessoas. Era a tragédia da ascensão social invertida. Em vez de subir, eu era o degrau de serviço. Enquanto eu vivia esta rotina de exclusão, o meu refúgio era o meu pequeno e gelado quarto. Um contraste frio com a magnificência lá de fora. Era a minha câmara de isolamento. O silêncio no meu quarto era muito mais barulhento do que a confusão da casa. O chão de mármore branco da sala de estar, sempre frio e sem mácula, espelhava o lustre de cristal com 10 braços, um símbolo cintilante e inacessível do status deles. O meu quarto ficava no fim do corredor de serviço, o lugar mais frio no inverno, com uma janela que dava apenas para a visão crua do muro alto. Eu dormia debaixo de um edredom fino, e as noites eram marcadas pelo som distante da televisão da sala de cinema do Felipe, um barulho abafado que me lembrava a distância social que nos separava. O parapeito da minha janela estava sempre com orvalho. A umidade fria era o único toque constante que eu recebia. Aquele quarto não era um porto seguro, mas uma cela de espera, pintada com as cores pálidas do esquecimento. Lembro de abraçar o travesseiro nas noites sem sono, sentindo um vazio no peito que a minha pouca idade não sabia nomear, mas que o corpo absorvia como frio. Eu dava nomes aos meus cobertores para que o bom dia de alguém fosse minimamente sincero. A luz fraca que entrava pela janela, no mesmo tom cinzento que eu via ao acordar, reforçava o meu sentimento de estagnação e isolamento. Uma repetição visual que marcava a minha rotina de dor. Foi ali que as humilhações do Felipe se tornaram parte do meu dia a dia. Uma rotina de abusos psicológicos pontuais, mas devastadores. O ataque verbal era rápido, a dor, lenta. Cada dia era uma página em branco que ele preenchia com tinta ácida. Lembro do aniversário do Felipe, ele devia ter uns 13 anos. No salão alugado, cheio de luxo, ele ganhou um videogame, roupas e sapatos caros. No final da abertura dos presentes, olhou para mim com aquele sorriso cínico e disparou, em voz alta, para todos os convidados. Ei, Gabi, e você? Ganhou alguma coisa? Ah, esqueci. Você não tem paz de verdade. O ataque foi instantâneo. As pessoas, incluindo os meus pais, riram. Eu disse que ia ao banheiro, mas me tranquei na cabine e chorei durante quase meia hora. O pior não foi a afronta, mas a indiferença de todos. Naquela noite, aceitei que estava entregue à minha própria sorte. Felipe era o herdeiro, o centro de tudo, e ele se certificava de me lembrar diariamente que eu era o plano B da família.
Essa sensação de ser plano B era reforçada pela minha mãe adotiva. Uma vez, numa ficha da escola, ela preencheu o campo estatuto familiar como filho de caridade, em vez de filho adotivo, dizendo que era apenas um termo técnico. Eu rasguei a ficha no dia seguinte. Pensei em processar o termo técnico por difamação, mas por não ter dinheiro para um advogado, tive de me contentar com a vingança de destruir a caligrafia perfeita dela. O desprezo deles não estava apenas nas palavras, mas nas regras não ditas daquela casa, onde a única lei era a conveniência financeira e social. A humilhação era um sistema, um relógio suíço de indiferença. A mesada, eu viria a descobrir mais tarde, era depositada religiosamente todo dia 5 do mês, numa conta específica, que no papel era minha, mas era gerenciada pelos meus pais adotivos. Uma vez, aos 16 anos, por impulso, perguntei à minha mãe adotiva qual era o valor. Ela ficou pálida e me deu um sermão de 30 minutos sobre a vulgaridade do dinheiro e a ingratidão de questionar a bondade dela. Esse episódio me convenceu de que o dinheiro era o verdadeiro senhor da casa, e eu era apenas o intermediário indesejado, o recibo que precisava ser arquivado. Eu desenvolvi um tique nervoso, apertar as mãos sempre que ouvia a palavra dinheiro, em tom de censura ou ostentação. Era um mecanismo silencioso de defesa. Anos depois, já como herdeiro, esse tique voltaria a cada reunião de negócios, obrigando-me a segurar uma caneta para manter as mãos ocupadas. Era o eco da infância nos salões de poder. A repressão do que eu sentia se manifestava na tensão crônica dos meus músculos. Aos poucos, a minha raiva se transformou numa calma fria, num escudo. Eu já não reagia com lágrimas, mas com um silêncio cortante. Esta mudança de comportamento era o meu instinto natural de sobrevivência, tornando a minha presença ainda mais espectral, o que, ironicamente, irritava ainda mais o Felipe. Esta invisibilidade, contudo, não me poupava da exclusão nos momentos mais vulneráveis. O silêncio era a minha arma. Eu era um fantasma na minha própria casa. Uma das minhas memórias mais fortes é de uma noite de tempestade. Eu devia ter uns 10 anos. Acabou a luz. Meus pais e o Felipe se juntaram na sala, acenderam velas e começaram a contar histórias, a rir. Eu estava na cozinha, paralisado pelo medo dos trovões, e tentei me juntar a eles. A minha mãe olhou para mim, sorriu com doçura fingida, mas apontou para o meu livro de estudos. Gabi, você tem prova amanhã. É importante que você se concentre e não se distraia. Era a forma sutil dela de me afastar. A exclusão era sempre suave, mas letal. Naquela escuridão, o meu medo não era dos relâmpagos. Era de ser o único a ficar de fora, para sempre. O maior drama da minha infância não era a falta de pão, mas a ausência desesperada de um olhar que me visse como um indivíduo, e não como um apêndice financeiro. Eu senti uma pontada aguda de ciúmes, um sentimento que eu odiava, mas que era o único medidor da exclusão. Olhei para eles, todos banhados pela luz fraca das velas, e me senti como um fantasma na minha própria casa. Um fantasma que, pelo menos, pagava as contas de luz, quando ela voltava. Apesar da exclusão, lembrei de um truque de mágica que aprendi. Naquele momento, desejei que num piscar de olhos, todo o mármore da casa se transformasse em barro, provando que a beleza deles era tão frágil quanto a ilusão. Eu comecei a classificar a minha família adotiva em categorias de análise dramática. O pai era a inércia, a mãe a hipocrisia, e Felipe, sem dúvida, era o mal-estar burguês encarnado. O vazio da alma era um buraco negro que engolia a minha pouca alegria, um fardo pesado demais para um corpo de criança. A cada novo dia, essa exclusão silenciosa me ensinava a não esperar nada de ninguém, apenas a contar com o meu próprio esforço. Uma lição que culminou no incidente da caneta tinteiro, o clímax da crueldade material. O ritmo acelera para o trauma. O destino me preparava para ser um guerreiro solitário. Houve um ano em que eu economizei a minha mesada para comprar um presente de Natal para o meu pai adotivo. Uma caneta tinteiro que vi na vitrine de uma papelaria. Eu estava cheio de orgulho. Na noite da troca de presentes, ele a recebeu. E quando abriu a embalagem, Felipe tirou a caneta e, na frente de todos os convidados, partiu-a ao meio dizendo: "Coisas de pobre estragam rápido. É melhor jogar fora." O som do estalo foi seco, definitivo, uma sentença. Ninguém me defendeu. Meu pai apenas tossiu e disse: "Obrigado pela intenção, Gabriel. Agora, vem ver o relógio suíço que o Felipe me deu." Senti o estômago dar voltas de humilhação, e passei o resto da noite com as mãos nos bolsos, escondendo as lágrimas. Lembrei-me então da máxima de Oscar Wilde: a caridade cria uma multidão de pecados. O meu pecado, aparentemente, era tentar um gesto de afeto burguês com um orçamento de órfão, ou, mais exatamente, era ter ousado o gesto de afeto. Pensei em escrever na parede com um corretivo: "Meu QI é maior que o teu saldo bancário, Felipe." Mas não tinha corretivo e a mesada mal dava para a passagem de ônibus. Sarcasmo. Se a vida fosse uma peça de Shakespeare, eu seria o bobo, o único que dizia a verdade, mas ninguém levava a sério. A minha comédia era a tragédia deles vista de longe. A exigência silenciosa apertava o meu peito. Eu estava sempre em dívida com a minha própria sobrevivência. A repressão do que eu sentia se manifestava na tensão crônica dos meus músculos. Aos poucos, a minha raiva se transformou numa calma fria, num escudo. Eu já não reagia com lágrimas, mas com um silêncio cortante. Esta mudança de comportamento era o meu instinto natural de sobrevivência, tornando a minha presença ainda mais espectral, o que, ironicamente, irritava ainda mais o Felipe. Esta invisibilidade, contudo, não me poupava da exclusão nos momentos mais vulneráveis. O silêncio era a minha arma. Eu era um fantasma na minha própria casa. Apesar da crueldade em casa, na escola eu sempre me destacava. Eu era obcecado por matemática. E a lógica me dava um controle que a vida real não dava. No final do ensino fundamental, fui o único aluno a ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada de Matemática.
Levei a medalha para casa, esperando um sorriso, um aceno de cabeça. Minha mãe adotiva olhou para ela rapidamente e disse: "É bom que você seja inteligente, Gabi. O dinheiro do seu futuro depende disso." Ela pendurou a medalha na parte de trás da porta do armário, onde não se via. Para mim, aquilo era mais um fardo, uma exigência de desempenho, e não um motivo de orgulho. A medalha era o meu escudo de Aquiles, um ponto de força que eles não podiam corromper, mas que também não sabiam celebrar. A satisfação que eu procurava no reconhecimento de fora nunca vinha. No lugar, vinha apenas a confirmação de que o meu valor era puramente comercial. Eu sentia um cansaço existencial profundo, mesmo sendo apenas um adolescente. Aos 17, comecei a trabalhar entregando pizzas, juntando dinheiro para fugir. Meus pais aplaudiam, dizendo que isso forjava o caráter. Felipe, em contraste, tinha ganhado um carro de luxo aos 16. Enquanto ligava o carro, zombava: "O seu filho de aluguel está servindo os outros." Um orgulho para a nossa família de empresários, não é? Houve uma noite em que cheguei exausto, ensopado pela chuva. Na cozinha, Felipe estava encostado ao balcão, cerveja na mão e o seu habitual olhar de desprezo. "E aí, escravinho? Você estava vendendo o corpo ou continua no emprego patético?" Tentei passar, mas ele me perseguiu. "Fala comigo, seu projeto de gente. Você tá mudo por acaso?" Eu me virei, a raiva fervendo, e só consegui dizer: "Me deixa em paz, Felipe." Ele soltou uma gargalhada de zombaria. "Você devia agradecer. Se não fosse a caridade dos meus pais, estaria na rua. Nunca se esqueça. Você é um anexo. Um favor." Na manhã seguinte, meus pertences estavam na varanda. Ele tinha atirado a minha mochila e identidade para o jardim. "Foi mal, mano", disse, sorrindo cinicamente da janela. Escorregou da escada. Juntei as minhas coisas, molhadas de orvalho, em silêncio. Ninguém apareceu. Saí a pé, transformando a dor num silêncio resoluto. Eu carregava o peso daquele silêncio na minha alma. Lembro de um dia, já morando no quartinho, em que passei em frente a uma rodoviária e vi a foto dos meus pais adotivos num anúncio de revista. Eles sorriam, falando sobre o valor da família e da ética no trabalho. Rasguei a página em pedaços pequenos, sentindo uma dor profunda. A hipocrisia deles era um soco no estômago. Vendiam a imagem da família perfeita sustentada pelo dinheiro que desprezavam. Era o meu REC em particular, o fim da esperança e o início da autossuficiência. Deixei para trás o cheiro de lavanda e ganhei o cheiro de asfalto e liberdade. Naquele adeus, senti um alívio súbito, quase vertiginoso, como se o peso de um planeta tivesse sido retirado dos meus ombros. O medo ainda estava ali, mas era ofuscado pela promessa de ser finalmente o meu próprio senhor. Pelo menos agora, eu só precisava lidar com um predador de cada vez: o sistema capitalista. Esta nova fase da minha vida adulta começou com uma série de desafios que testaram a minha independência, culminando num assalto que quase me derrubou, mas me ensinou a não desistir do pouco que eu tinha. A luta era diária, brutal, mas silenciosa. A minha vida era uma prova de resistência. Consegui um quartinho úmido e minúsculo, mas era meu e, acima de tudo, silencioso. Ninguém me chamava de lixo. Trabalhei, estudei, sem luxo, mas cada centavo era um passo para longe daquele passado. Eu agarrava 2 turnos fixos e um bico de limpeza aos domingos, dormindo no máximo 4 horas por noite, mas cada hora era investida em construir uma muralha de independência. Numa dessas madrugadas, voltando para o quartinho, fui assaltado. Levaram a bicicleta, meu único meio de transporte para o trabalho, e o celular, a única ligação com a Ana. O pânico de perder a pouca estabilidade que eu tinha me fez cair de joelhos no asfalto molhado. Não por medo da violência, mas pelo desespero de ter o meu futuro roubado, centavo por centavo, ali na escuridão. Foi um golpe rápido. O chão me engoliu. Senti a humilhação do asfalto frio nas minhas mãos. No dia seguinte, tive que ir para o trabalho a pé, debaixo do sol implacável. Pensei: bem, pelo menos a vida está me preparando para uma maratona de autossuperação ou para um papel de figurante num filme de desgraça. Em ambos os casos, estou em forma. Eu sorri. Um sorriso amargo de quem sabe que o universo tem um senso de humor macabro. A minha vida era um romance picaresco de baixo orçamento, onde o protagonista é um anti-herói que só consegue subir se for chutado o suficiente. O roubo da bicicleta, especificamente, me obrigou a dobrar o tempo de deslocamento a pé, fazendo com que eu chegasse atrasado a algumas aulas noturnas e quase perdesse o emprego, aumentando drasticamente a pressão e o esgotamento que culminaria na minha crise de ansiedade meses depois. Esta perda material foi, na verdade, um catalisador para o meu colapso físico e da alma. No entanto, mesmo na escuridão do meu quarto, eu encontrava conforto nos livros e na imaginação, o meu último refúgio intelectual. O ritmo desacelera para a introspecção. Meu quarto era a minha caverna, cheia de ecos de poemas. Na solidão daquele quarto, que parecia um túmulo antes de ser um lar, eu lia os poetas. Encontrei em Byron e Shelley um eco para a minha própria angústia. O mundo exterior era a razão fria e cruel do Felipe. O meu mundo interior era um mar revolto de sentimentos não expressos, uma busca incessante pela beleza perdida e pelo afeto negado. A escuridão não era apenas a falta de luz, era a tela onde eu projetava o meu desejo febril por um propósito que fosse além do concreto. A minha paixão não era um hobby, mas uma sede de ser. Eu me agarrava aos estudos com a fúria de quem luta pela sobrevivência, usando a matemática e a lógica não só para fazer dinheiro, mas para provar que a minha mente era um território que eles jamais poderiam invadir ou desvalorizar. Eu tratava os livros de cálculo como se fossem a chave mestra para a minha redenção, virando as páginas com uma avidez quase romântica. O sucesso acadêmico era a minha mais pura forma de vingança, uma ode ao meu próprio valor. Foi neste ambiente de privação e esforço que surgiu o primeiro vislumbre de humanidade e afeto em minha vida, vindo de uma fonte inesperada, a única que ofereceria a doçura da minha aceitação incondicional. A chegada da Ana altera o compasso.
Ela era o ponto de inflexão na minha curva de sofrimento. Foi na faculdade noturna de administração que conheci Ana. Ela trabalhava como atendente de biblioteca e estudava com a mesma teimosia que eu. No nosso primeiro contato, eu estava exausto depois de um turno de entregas e quase dormi sobre um livro na biblioteca. Ela não me acordou com uma bronca. Em vez disso, discretamente, colocou uma xícara de café quente ao meu lado, juntamente com um bilhete. O cansaço é temporário, a sabedoria é eterna. Não desista. Aquele gesto de pura gentileza, sem esperar nada em troca, me fez sentir visto de uma forma que ninguém nunca havia feito. O sorriso dela era o único raio de sol no meu dia a dia cinzento. E logo passamos a estudar juntos e a dividir lanches baratos no intervalo, construindo um laço que não era de dependência, mas de parceria verdadeira. O que eu sentia pela Ana não era o fogo avassalador de um romance de verão. Era a chama calma e profunda de duas almas que reconheciam a luta uma da outra. Era um amor construído sobre a solidariedade e o respeito mútuo, a certeza de ter um porto seguro na tempestade. O amor dela era a minha antítese perfeita à frieza da minha família, uma prova viva de que a generosidade existia fora dos limites de um talão de cheques. A ternura dela era o meu axioma mais precioso, uma verdade inegável que resgatava a lógica do coração. Ao lado dela, a rigidez que eu tinha construído para me proteger começava, lentamente, a estilhaçar-se em pedaços de esperança. Eu confiava na Ana, porque ela era a única pessoa que ria das minhas piadas internas sobre impostos e falências. E o mais crucial, ela me tratava como um igual. E isso, para alguém que foi visto a vida toda como uma conta a pagar, era a mais alta forma de respeito e estima. A confiança dela em mim era a espinha dorsal da minha crescente autoconfiança. A presença dela era o meu único alívio. A segurança que eu não sentia no chão, eu sentia no olhar dela. O que eu sentia pela Ana se manifestava em pequenos atos de devoção silenciosa. Eu comecei a calcular mentalmente a rota mais rápida para a estação de ônibus dela depois do turno, só para ganhar mais 5 minutos de conversa, vendo a matemática, a minha obsessão fria, render-se à necessidade quente da conexão humana. Quando eu a via de longe, o rosto dela iluminado pelo abajur da biblioteca, eu sentia um calor súbito no peito, uma sensação que eu não conseguia quantificar ou racionalizar. E isso me fascinava. Ana, por sua vez, admirava a minha profundidade. Num encontro, ela falou sobre a beleza da geometria fractal. E eu, em vez de responder com uma fórmula, respondi poeticamente que o nosso amor era como um fractal, infinitamente complexo, mas sempre a repetir o padrão de afeto. Aquele foi o momento em que o que sentíamos se tornou inevitável. O encontro entre a razão e a alma. Para mim, ela era a minha Dom Quixote, a única que via no mundo a aventura em vez do simples moinho de vento. Eu, por outro lado, era o Sancho Pança cético, mas secretamente apaixonado pelo idealismo dela. Eu a via como a personificação do refúgio, o único lugar onde eu não precisava calcular o valor de cada sorriso. O cabelo dela exalava o aroma de papel novo e promessas não quebradas, e o som da sua voz era a métrica perfeita para um poema que eu ainda estava aprendendo a escrever. Esta simbiose entre o meu pragmatismo e a humanidade da Ana foi o catalisador natural para que eu me permitisse sonhar e relaxar, um processo lento de desmantelamento de anos de trauma. Infelizmente, a sombra do Felipe logo voltaria a me assombrar, intensificando a aprovação no meu ambiente de trabalho. A calmaria seria interrompida. O drama se repetia como um refrão amargo. Felipe, nesse meio tempo, publicava fotos em terraços, ou seja, nos andares mais altos, dizendo que o sucesso era para quem tinha sangue de vencedor. A palavra me atingia, pois ele sabia que eu não compartilhava o sangue. Ele era um predador com acesso à internet. Certa vez, gravou um vídeo na frente da mansão. Cresci neste lar abençoado, onde meus pais me ensinaram a ser forte. Eu assisti, tremendo de raiva, com o teto do meu quartinho pingando. Ele falava como se eu nunca tivesse existido. Eu o bloqueei em todas as redes, mas ele persistia em me atingir. Publicava fotos de pratos caros com legendas. Enquanto alguns vivem de gorjeta, outros almoçam como reis. Noutra ocasião, apareceu na pizzaria num carro de luxo gravando. Olha quem tá aqui, o meu irmãozinho entregador, campeão de entrega por hora. Eu baixei a cabeça, fingindo que não doía. Ele atirou $50 para o chão. Compra um pouco de dignidade com isso. A maior humilhação aconteceu na frente de outros colegas de trabalho. Naquele dia, ele não só atirou o dinheiro para o chão, como pegou numa fatia de pizza do balcão e atirou-a para mim dizendo: "O seu lugar é no lixo, seu órfão faminto." A gordura da pizza escorreu pela minha camisa. O choque paralisou todos. O silêncio na pizzaria foi mais cortante do que qualquer grito. Eu me senti menos que um objeto, menos que a gorjeta. Foi o senhor Ramírez quem me tirou dali, secando as minhas lágrimas com um guardanapo. Eu só conseguia respirar fundo, jurando que um dia, a dignidade que ele tentou me roubar seria restaurada. A minha reação não foi de desespero cego, mas de um choque gelado. O mundo parecia ter parado. Lembro de pegar a nota de $50 no chão, não por ganância, mas com a precisão mecânica de quem processa uma ameaça, usando o dinheiro como uma prova silenciosa da violência sofrida. Felipe era um personagem que só existia na superfície. A personagem do teatro social que Diderot descreveu. Eu, por outro lado, era a alma por trás do palco, calculando o custo do ingresso. Aquele dia foi o ponto mais baixo da minha humilhação pública, uma ferida que ardia com a vergonha. Lembro que o gerente da pizzaria, o senhor Ramírez, que me tratava com mais respeito que os meus próprios pais, me viu naquele estado e, no final do turno, me deu uma gorjeta extra e disse: "Deixa os cães latirem, Gabriel. Você está construindo a sua estrada." Aquele simples ato de gentileza valeu mais que 1000 discursos vazios da minha família. Naquele momento, segurando o dinheiro do senhor Ramírez, percebi que a verdadeira família não é definida pelo sangue ou por um cheque mensal.
Mas por quem te oferece um pão quando você está faminto? E uma palavra gentil quando você está quebrado? Aquele homem me deu mais do que meus pais adotivos em 15 anos. Depois da humilhação, eu passei a concentrar a minha energia não apenas em trabalhar, mas em ser útil. No turno seguinte, o Sr. Ramírez estava lutando com a contabilidade semanal. Eu me ofereci para ajudar. Em 10 minutos, usando a lógica da matemática que tanto me consolava, encontrei um erro que economizaria um bom dinheiro para ele. Ele ficou impressionado. "Você tem a cabeça de um empresário, Gabriel", ele disse, "mas o coração de um homem de verdade." Isso me deu um propósito além da fuga. Provar que eu valia algo não pelo dinheiro, mas pela minha capacidade e índole. Pensei, finalmente, uma equação com uma solução satisfatória. Logística supera o drama familiar. Esta conexão criada na pizzaria é essencial, pois é a partir dela que o Sr. Ramírez mais tarde me oferece a chance de gerir a nova Rota Transportes, criando uma ligação profissional inesperada, ligando a pizzaria ao meu destino final. Além disso, o Sr. Ramírez agia como um mentor informal, me emprestando livros de gestão e logística, o que me preparou sutilmente para o meu futuro papel de diretor executivo. No entanto, o passado ainda tinha um último teste para me oferecer: o apelo por perdão e a oferta de um sabonete, um símbolo final de descarte. O ritmo desacelera para o apelo. O sabonete era o último prego no caixão da minha esperança. Semanas depois, minha mãe adotiva me telefonou. A primeira vez em 1 ano. Não era emergência. Era para pedir que eu fosse tolerante com o Felipe. "Ele está passando por uma fase difícil", disse com a voz mansa que nunca usou para me defender. "Talvez você pudesse evitar provocá-lo." Eu me calei. "Mãe, você sabe o que ele me fez, não sabe?" Me contive. "Vocês são irmãos. Precisam aprender a conviver." Ela falava como se o problema fosse mútuo. "No fundo, você também deve sentir inveja dele. Você leva tudo muito a sério, filho." A palavra filho queimou, usada apenas para me corrigir. Eu desliguei, pensando em cortar os laços, mas restava uma faísca de esperança. No Natal, cedi à insistência dela. Cheguei sem jeito com o meu casaco gasto. Ao entrar, ouvi Felipe gritar: "Olha quem chegou! O herdeiro do serviço de entrega!" A sala explodiu em gargalhadas. Eu me sentei no canto. Ele sussurrou: "Você vai querer levar o que sobrou da ceia para a sua pensão?" Durante o jantar, ele se gabou por ter fechado um contrato de consultoria de 6 dígitos altos. Mostrou vídeos de uma viagem às Maldivas. Para mim, estendeu um pequeno embrulho, sorrindo cinicamente. Uma lembrança para o nosso guerreiro. Era um sabonete de hotel. "Peguei no meu último cruzeiro. Pensei em você na hora." O riso era ensurdecedor. Um coro de zombaria. A sala riu. Eu me levantei, deixei o sabonete na mesa e saí sem olhar para trás. Ninguém me deteve de verdade. Aquele sabonete era o epitáfio perfeito para a minha infância. Uma lembrança insípida, mal cheirosa e completamente descartável, de um lugar que tentava me vender a ilusão de limpeza. Enquanto eu saía, a minha única vingança silenciosa foi pensar que aquele sabonete, comprado com o dinheiro do meu avô, provavelmente estava no meu nome. Eu percebi que eles não eram pessoas más, mas pessoas vazias. A sua crueldade era o produto da sua própria falta de propósito, o que tornou a ofensa menos sobre mim e mais sobre a falência moral deles. Isso amorteceu o golpe, transformando a minha raiva em pena, um sinal de maturidade do meu espírito. Saí de cabeça erguida. O sabonete ficou para trás, uma peça de evidência da minha libertação. No ônibus, eu chorei. Não era raiva, era um desespero frio. Sentia a humilhação escorrer pelo meu rosto, e a dor era tão física que mal conseguia respirar. Era o luto por uma família que nunca foi minha, uma perda que doía como um membro amputado. Eu me agarrei à barra de ferro do ônibus e jurei, com a alma em frangalhos, que aquela seria a última vez que o desprezo deles me faria derramar uma lágrima. Aquele juramento foi o fogo que me consumiu e me reconstruiu. Aquele momento foi o clímax da minha tragédia pessoal. A catarse silenciosa que transformou o choro em aço no meu espírito. Eu me tornava, ali, o arquiteto do meu próprio destino, deixando o papel de vítima. O ônibus cheirava a gasolina e a chuva, e eu respirei fundo, absorvendo a dureza da realidade como um antídoto para a falsidade açucarada da mansão. Eu sentia o peso da minha solidão. Era um fardo físico que curvava os meus ombros. Naquele ônibus, eu estava sozinho contra o mundo, mas pela primeira vez, eu aceitava o desafio. A minha determinação foi posta à prova nos meses seguintes, culminando numa crise de esgotamento que exigiu a intervenção médica. A espiral descendente era rápida. Eu navegava na contramão do meu próprio colapso. No dia seguinte, vi a publicação do Felipe numa lancha. Enquanto alguns carregam mochila nas costas, eu carrego a família no luxo. Bloqueei tudo. Mas o universo me testava. 2 meses depois, encontrei-o num café. Tentou me abraçar, gritando: "O meu irmãozinho entregador. Você trabalha aqui ou está só de passagem?" Eu saí de cabeça baixa, ouvindo-o dizer: "O mundo precisa de gente como você para segurar o tabuleiro." Depois vieram os quadros de humor com a minha foto antiga de uniforme. Quando você é adotado e ainda vira figurante na própria vida. Tive crises de ansiedade e fui parar na emergência. Esgotamento, tensão extrema, disse o médico. O corpo parou. O silêncio do hospital era um luxo assustador. Ele me perguntou do que eu estava fugindo. Eu não consegui responder, mas sabia que era daquele sentimento de não pertencimento que o Felipe havia cultivado em mim. O diagnóstico médico não foi um ponto final, mas uma validação para a minha dor invisível. A crise de ansiedade era o meu corpo, esgotado de tanto silêncio e repressão, gritando o drama que eu não me permitia sentir. O que me trouxe de volta não foi a medicação.
mas a necessidade lógica de manter o controle sobre o meu futuro, o único território que me restava. A minha vida estava seguindo a estrutura narrativa de A Metamorfose, mas em vez de me transformar num inseto, eu estava me transmutando num empresário neurótico. O esgotamento era a prova de que a luta silenciosa era mais destrutiva do que uma briga física. No auge da minha exaustão, o destino interveio de forma inesperada, mudando o curso de tudo através de um telefonema burocrático, mas monumental. A grande virada. O universo reescrevia o cheque, até que uma noite, o meu celular tocou. Número desconhecido. Eu atendi. Gabriel, aqui é do escritório MacArthur & Lane. Estamos tentando entrar em contato com você a respeito do Sr. Arthur. O nome soou familiar e distante. Arthur, o seu avô biológico. Ele morreu, e o senhor é o único herdeiro legal. Precisamos marcar uma reunião. A minha respiração parou. O chão girou. Fiquei gelado. O homem que eu pensava ter me esquecido, e deixou tudo. A notícia me atingiu com uma força surreal, como se um terremoto tivesse movido o chão debaixo dos pés da minha família adotiva, mas me tivesse levantado. Eu não era mais o filho de caridade. Eu era o herdeiro. Por um breve e agridoce momento, senti pena da família que se aproveitou de mim, mas o sentimento foi rapidamente substituído pela determinação fria de reescrever a minha história. A herança do senhor Arthur não era apenas o fim da minha luta financeira, mas a prova de que o meu valor não estava ligado à aprovação dos meus pais adotivos. Uma verdade que a lógica fria da lei finalmente me dava. Eu havia trocado a jaula de luxo pelo trono de pragmatismo. A sensação daquele momento não era alegria desenfreada, mas um choque elétrico de responsabilidade. Eu estava anestesiado pela magnitude da mudança. Eu pensei, ironicamente, bem, pelo menos a vida tem um senso de narrativa decente. E o clímax veio na forma de uma ligação interurbana. O destino, afinal, não é um cego caprichoso. É um argumentista cínico com um timing impecável. A herança não era apenas fortuna, mas a restauração da minha identidade roubada. O primeiro detalhe crucial da história veio aqui. A herança não era apenas dinheiro e propriedades. O Sr. Arthur havia deixado para mim uma participação majoritária, 51%, numa das empresas de logística que ele fundou, a Nova Rota Transportes. Esta empresa, eu me lembraria, era uma concorrente direta da empresa de consultoria de pequeno porte que Felipe havia estabelecido recentemente e da qual tanto se gabava. A minha ascensão seria, ironicamente, o colapso do império de fachada do Felipe. Referência da empresa. A Nova Rota Transportes não era uma empresa recém-criada qualquer. Fundada pelo Sr. Arthur há 30 anos, era especializada em serviços de transporte e distribuição para o comércio em geral. A sua reputação era de eficiência implacável e ética rigorosa, características que eu aprendi a valorizar no Sr. Ramírez, mas que eram desconhecidas pelo Felipe. Esta empresa era um sonho de consumo do meu avô, que sempre valorizou a logística e a eficiência. Ele a deixou para mim como uma forma de me dar um propósito real, um império funcional para me opor à futilidade do meu passado. O transporte e a distribuição, especificamente, é um nicho de alto crescimento e margem, exigindo precisamente o tipo de organização e cálculo que eu dominava desde a infância, tornando-me o herdeiro ideal para a operação, mesmo sem experiência formal em gestão de grande escala. Diante desta nova realidade, a primeira pessoa a saber foi Ana, a única que ofereceria uma perspectiva ética e calorosa sobre a riqueza iminente. O ritmo volta à cadência do sentimento. Ela era o meu oráculo. Naquele mesmo dia, liguei para Ana. Contei-lhe a notícia, não com arrogância, mas com a voz embargada pela incompreensão do destino. Ela não perguntou sobre o dinheiro. Ela apenas disse: a sua história finalmente encontrou um ponto de virada que você merece. Não deixe que o passado defina o que você vai fazer com este futuro, Gabi. Use-o para construir o lar que você sempre sonhou, não importa onde. A sabedoria dela me acalmou. Eu entendi que a verdadeira riqueza que eu havia conquistado era a parceria com ela, baseada em respeito e não em status. O amor da Ana não era uma recompensa, mas um alicerce. Ele era a prova de que a frieza do passado não havia corrompido a minha capacidade de amar. Em vez de celebrar o dinheiro, celebramos o fato de que a partir de agora não precisaríamos mais calcular a distância entre os nossos sonhos e as nossas carteiras. Ana, tocada, olhou para mim e disse: o futuro não nos deve nada. Mas agora, Gabi, devemos ao mundo a chance de fazer diferente. Naquele instante, o nosso amor parecia o verso final de um soneto de Shakespeare, perfeitamente resolvido e eternamente verdadeiro. Ela era a poesia que a minha vida, até então, se recusava a rimar. O abraço dela era o meu porto seguro, o único lugar onde a minha armadura desnecessariamente pesada podia finalmente cair. Aquele momento marcou o fim da minha solidão forçada. A reação pura da Ana, focada na dignidade e propósito, e não na riqueza, foi o teste final que eu precisava para aceitar a herança sem medo de me tornar como a minha família adotiva. A presença dela era a âncora ética do meu novo império. A herança, no entanto, colocou a minha família adotiva numa posição de desespero imediato, preparando o cenário para a minha derradeira vingança silenciosa, a aquisição judicial do meu passado, a aceleração do confronto. O ciclo se fechava com uma transação. Na noite anterior, eu vi a notificação: mansão em nome do Felipe vai a leilão por dívidas acumuladas. O meu celular tocou. Era o meu pai adotivo. Gabriel, a voz tensa. O Felipe está passando por uma fase complicada. Ele me pediu para te procurar. A casa vai a leilão. Você pode emprestar uma quantia? O homem que me chamou de filho se dirigia a mim agora como um banco. Você sabe o que ele me fez, não sabe? Gabriel, ele é seu irmão. Família ajuda. Sempre ajuda. Quando foi que alguém dessa família me ajudou? Não é hora de relembrar mágoas, filho. Você sabe o que ele me deu de presente no último Natal? Um sabonete de hotel, depois de me humilhar na frente de todo mundo, depois de me chamar de lixo a vida inteira. Silêncio. Você tem uma oportunidade de mostrar que é melhor do que ele foi com você. A frase me atingiu. Eu não preciso provar mais nada para ninguém.
Eu respondi, desligando. O clique da linha foi final. A porta se fechou. A dor era antiga, mas não mais destrutiva. Naquela mesma noite, eu entrei na página eletrônica e dei o primeiro lance. Arrematei a casa por menos da metade do valor. Eu me sentei no sofá com o recibo. Não era vingança, era justiça. Eu pensei, bem, parece que o roteiro da minha vida finalmente fez a curva do realismo cruel para o conto de fadas com sabor de ironia fiscal. A herança era o final que eu não pedi, mas que o leitor cínico espera. Eu ri, uma risada curta, seca. Eu comprei a casa para que o endereço da minha humilhação se tornasse a prova da minha superação. Era a melhor fatura paga da minha vida. O ato de arrematar a casa era para mim um paradoxo. A vingança mais doce é aquela que não exige paixão, apenas uma transação bancária bem-sucedida. Eu estava reescrevendo a ódio e a hipocrisia deles com o poder da cifra. Senti um frio na espinha, um arrepio de poder que me lembrava o quanto o dinheiro havia sido o pivô de toda a minha dor. E agora, era a ferramenta de minha libertação. O sentimento de justiça era puramente racional. Felipe havia falhado em sua lógica financeira e agora arcaria com a consequência. Um fechamento satisfatório para o meu trauma de infância. Com a aquisição formalizada, o próximo passo foi a ressignificação do espaço. A transformação do mármore, frieza, em lar, calor. Um ato de harmonia temática com a minha busca por afeto. O ritmo desacelera para a construção. Eu estava pintando o passado com novas cores. O leilão, na verdade, foi um processo judicial complexo. Felipe havia usado a mansão, que estava em nome de meus pais adotivos, como garantia para uma série de empréstimos comerciais que deram errado. O banco acionou a dívida e a propriedade foi para leilão público. Eu, por intermédio dos advogados do meu avô, entrei no leilão como um comprador anônimo. O fato de eu ter arrematado a casa por um preço tão baixo se deu porque o mercado estava cético com a propriedade vinculada à falência de uma figura pública como Felipe. E ninguém mais fez um lance decente. O escritório MacArthur & Lane finalizou a transferência em 48 horas. Transformando a transação em uma jogada de mestre silenciosa. A lógica interna da transação se deu pelo fato de que o advogado do avô, prevendo as dívidas da minha família, já havia garantido uma preferência de compra ou uma informação privilegiada sobre o leilão, um último ato de proteção do Sr. Arthur. A lógica é que o advogado havia inserido uma cláusula de direito de preferência de compra nas escrituras da casa, que, embora não me pertencesse diretamente, permitia que meu avô, ou um representante seu, atuasse rapidamente em caso de venda ou leilão, garantindo que a casa não caísse nas mãos de credores, mas sim sob meu controle no momento oportuno. Na semana seguinte, voltei à propriedade. A casa deles, agora minha. Eu entrei. O sofá, o mesmo. O meu quarto, a cápsula do tempo do meu sofrimento. Eu decidi. O lugar onde eu fui ignorado se tornaria um símbolo de recomeço. 2 semanas depois, caminhões chegaram. A casa foi renovada, repintada. No mês seguinte, instalei uma placa na entrada. Lar Esperança, centro de acolhimento para crianças em situação de abandono. A casa que foi palco da minha dor seria abrigo para quem também foi deixado para trás. Recebi as primeiras crianças. Uma garotinha de 7 anos perguntou: "A gente vai poder ficar aqui para sempre?" Eu me abaixei e disse com firmeza: "Enquanto vocês precisarem. E aqui, ninguém vai fazer vocês se sentirem menos do que são. Nunca." Cada canto daquela casa foi ressignificado. Onde se ouviam insultos, agora ecoavam risadas. Mudei a decoração da sala, mas mantive a lareira, transformando-a num mural de desenhos coloridos feitos pelas crianças. Aquele fogo, que antes era só cenário para a glória do Felipe, agora aquecia um lar de verdade. Onde antes havia o gelo da indiferença, agora eu plantava a semente do afeto duradouro. Enquanto as crianças brincavam, eu sentia um calor no peito quente, uma espécie de orgulho paternal que nunca soube que poderia sentir. Era a verdadeira reparação. A conclusão desse ciclo viria com o confronto final, no qual Felipe seria forçado a encarar a nova realidade da casa e a falência de sua própria narrativa. A ação volta a intensificar-se. O palco estava montado para o ato final. 3 dias após a inauguração, Felipe apareceu. "Gabriel", ele começou, "a casa vai a leilão. Você pode me ajudar, um empréstimo?" O homem que me humilhou suplicava. "Não", eu falei. A palavra foi um tiro, seco e preciso. "Você me ensinou isso. Cada um com o que merece." "Você está mesmo fazendo isso comigo?" A voz dele já não carregava na arrogância afiada, mas um tom lamuriento, quase irreconhecível. Ele estava apavorado. "Isso não é paz. É vingança disfarçada. Não. Isso é justiça e liberdade." Ele olhou para o portão, onde uma criança brincava. "Isso aqui, isso era meu?" "Não. Era dos nossos pais. Agora é meu, e agora é deles. Gente que precisa, gente que merece." Ele virou as costas e se afastou. Senti controle. Eu era o autor da minha resposta. Enquanto ele se afastava, parecendo menor do que a sombra que o sol projetava no mármore rachado, eu não senti o sabor da vitória, mas sim o sabor amargo e complexo da redenção. No dia seguinte, o Sr. Ramírez, que havia sido informado sobre a minha nova empresa pela Ana, ligou para mim. "Gabriel, a nova Rota Transportes precisa de um gerente de operações que entenda de logística e tenha coração. Meus parabéns pela herança, mas o trabalho duro é o que conta. Você aceita o desafio? Posso te dar o treinamento inicial na área de logística de grande escala." Eu aceitei, vendo no convite não um favor, mas o reconhecimento de minhas habilidades reais. A minha aceitação imediata à proposta do Sr. Ramírez foi o reflexo direto de minha obsessão pela lógica e pela ordem.
a mesma que me fez destacar-me na pizzaria. Gerir a Nova Rota Transportes era para mim aplicar a matemática em grande escala, resolvendo o problema mais complexo de minha vida, a desordem do destino. Minha decisão era calma e calculada. Eu irradiava a confiança de um líder que sabe que o caos se curva à competência. O Sr. Ramírez, reconhecendo a minha liderança silenciosa e ética, foi o primeiro a ser atraído pela minha força pessoal, forjada na adversidade. Eu estava trocando a filosofia estoica da resignação pelo pragmatismo ativo de um capitalista com consciência. A cada passo do Felipe para longe, o peso da minha história diminuía, evaporando no sol da manhã. O convite do Sr. Ramírez validava a minha competência, em linha com a ajuda que eu já havia dado ao Sr. Ramírez na contabilidade da pizzaria, mostrando que a minha ascensão era mérito, e não apenas sorte. O toque final da narrativa viria com a revelação da verdade e a leitura da carta do meu avô, que trazia a união dos fatos de minha história familiar e a motivação do Sr. Arthur. A descoberta final desacelera para o fechamento da alma. O passado finalmente falava, e a verdade era um bálsamo. Naquele final de tarde, enquanto a sombra do portão se alongava sobre o caminho, a partida do Felipe não me trouxe alegria cruel, mas uma profunda melancolia. Era o fim de 24 anos. O vento sussurrava nas árvores do jardim, um som antigo e poético. Naquele ar, não havia mais o cheiro de lavanda importada, mas sim o aroma de terra molhada e tinta fresca. A vingança, eu percebi, era um sentimento seco, sem graça. O que me movia era a vontade criadora, a necessidade de transformar a tragédia num hino de esperança, de moldar a beleza a partir da ruína, um ato de pura vontade, irredutível. Eu me apanhei por um momento a olhar para o chão de mármore, lembrando-me de como tentava deixar o mínimo de marcas de sapato possível para não ser repreendido. Agora, eu pisava forte, com a confiança de quem era o dono, e o mármore não reclamava. O silêncio da casa era agora um eco de paz. O contraste entre o silêncio opressor da minha infância e o barulho alegre das crianças reforçava, a cada dia, a minha decisão. Eu não estava apenas vivendo, estava ativamente corrigindo a equação da minha vida. Era a minha arquitetura do espírito se sobrepondo à falência moral deles. A tristeza de ter tido que ser tão duro era real, mas era uma tristeza que vinha com o peso da moralidade restabelecida. Naquela noite, abri a carta do meu avô. Gabriel, meu neto, espero que você tenha recebido o que sempre mereceu. Um lugar seu, digno, seguro, de onde ninguém mais possa expulsá-lo. Lágrimas silenciosas. O papel molhou. A dor se foi. Senti finalmente o peso da linhagem. Sempre achei que se ao menos nos víssemos uma vez, você entenderia que nunca foi esquecido. Você é uma chance de redenção que a vida me deu tarde demais. Tentei entrar em contato com a sua família adotiva inúmeras vezes para saber como você estava e garantir que eles cumpriam o acordo. Mas eles sistematicamente me davam respostas vagas, dizendo que estava tudo dentro dos parâmetros e que qualquer contato direto seria confusão desnecessária para você. O acordo financeiro que fizemos era para ser um seguro de vida, não uma jaula de ouro. Lamento muito. Eu dobrei a carta. Pela primeira vez, eu tinha raízes. A verdade da carta do meu avô desmantelou a minha última muralha. O fato de eu não ter sido esquecido era a prova de que a frieza da minha infância havia sido uma falha humana, e não um defeito de meu próprio valor. As lágrimas agora eram de libertação, uma chuva que lavava a poeira de anos de repressão. O avô, como empresário astuto, também detalhava na carta que havia criado um fideicomisso substancial para mim, garantindo que a mesada mensal fosse investida e crescesse, e que, se a família adotiva falhasse em sua responsabilidade, os fundos seriam transferidos integralmente no momento de seu falecimento, justificando a magnitude inesperada da herança. Detalhe da estrutura 2. A motivação secreta do Felipe. Na mesma carta, havia um anexo confidencial de um investigador particular contratado pelo meu avô. O relatório detalhava que Felipe, movido por inveja e pela sensação de que seu status era diminuído pela minha presença, havia tentado minar a minha mesada. Ele interceptava as correspondências do avô e enviava relatórios falsos sobre o meu mau comportamento para justificar cortes, que meus pais, sempre precisando do dinheiro, aceitavam com pouca resistência. O avô suspeitou da inconsistência das informações e por isso iniciou a investigação e a mudança no testamento. A dívida que levou à falência do Felipe foi, em parte, acelerada por investimentos arriscados, baseados em informações privilegiadas que ele alegava ter, mas que se provaram falsas. Uma tentativa desesperada de provar a si mesmo que era financeiramente superior a mim, mesmo quando eu vivia na miséria. O relatório mostrava que as minhas correspondências para o avô, pedindo livros e material escolar, eram escondidas e substituídas por cartas genéricas, forjadas pelo Felipe, garantindo que o avô pensasse que eu estava bem cuidado e satisfeito. O documento também revelava que o avô tentou transferir a mesada para uma conta poupança no meu nome exclusivo quando completei 18 anos, mas a família adotiva manipulou a documentação, alegando que eu não tinha maturidade financeira, impedindo o meu acesso e garantindo que o dinheiro continuasse a custear o luxo do Felipe. Esta revelação selou a minha decisão de não ajudar o meu irmão e os meus pais. A conclusão imediata. Após perder a casa, Felipe e seus pais tiveram que se mudar para um apartamento modesto alugado pelos meus pais adotivos, sem o conforto do passado, marcando o início de uma vida comum, para a qual Felipe não tinha preparo íntimo nem financeiro, forçado a buscar um emprego formal e rotineiro. Referência da queda. Meus pais adotivos, sem a minha mesada e com a falência do Felipe, tentaram vender as joias de família e o carro de luxo, mas descobriram que todos os bens estavam penhorados ou eram réplicas compradas pelo Felipe com dinheiro desviado. Eles se viram completamente isolados de seu círculo social de elite, pois as dívidas do Felipe haviam manchado o nome da família em toda a comunidade de negócios. Felipe, que sempre se gabou de ser alguém que se fez sozinho, percebeu que sua única
única habilidade real era a de gastar. A queda dele não me trouxe satisfação, mas uma conclusão lógica. A falta de caráter e a ganância eram variáveis que inevitavelmente levariam ao colapso. Ao final do primeiro mês, o Lar Esperança começou a funcionar com a precisão de um relógio antigo, mas com a alma de um novo amanhecer. Os fundos do meu avô garantiram não apenas a segurança, mas a excelência. Havia aulas de música no antigo salão de festas, onde antes só havia a futilidade. Eu insisti que os livros na nova biblioteca, supervisionada pela Ana, fossem edições de capa dura, cheirosas, para que as crianças aprendessem que conhecimento tem valor, tem peso. Todos os dias, às 6 da tarde, eu me sentava na escadaria de entrada, não a de mármore, mas uma lateral, a observar as crianças brincando no gramado, o mesmo gramado onde o Felipe exibia os seus carros. A cada risada alta e despreocupada, um tijolo da minha antiga prisão caía, transformando o silêncio doloroso da minha infância num coro de liberdade. Aquele era o detalhe mais rico de todos. A transformação do veneno em cura. Sempre que eu via uma das crianças pegando num brinquedo novo com hesitação, ou perguntando se podiam mesmo comer uma fruta, eu sentia um aperto no peito, lembrando-me de como eu me sentia inseguro, até para pedir um copo de água na antiga casa. Por isso, eu treinei a equipe para que nunca dissessem não a um pedido simples, criando um ambiente de superabundância afetiva para curar as feridas da escassez. O fato de eu ter transformado a mansão num abrigo não foi apenas caridade, mas uma necessidade psicológica. Eu precisava reescrever a história daquele espaço, exorcizando a frieza da minha infância ao substituí-la por calor. Um projeto que, ironicamente, exigia a mesma organização e dedicação lógica que eu usava para gerenciar a nova Rota Transportes. Naquela mesma semana, levei as crianças ao parque. Vi um menino cair e a menina ao lado estender a mão para ajudá-lo. Empatia, cuidado. Era isso que eu queria construir. Eu não queria vencer o Felipe, mas impedir que outras crianças crescessem achando que não valiam nada. Eu me sentei na varanda do abrigo, ouvindo as risadas abafadas. Meus pais adotivos sumiram. Um silêncio que confirmava tudo. Doeu, mas não me destruiu. Eu não sou o garoto que pedia para ser visto. Sou o homem que construiu um lar inteiro. Cada manhã, ao deixar o abrigo para ir à nova Rota Transportes, eu sentia que a logística da minha vida estava finalmente alinhada. Eu usava minha mente para o sucesso e meu coração para a redenção. Eu mantive a rotina de ir ao abrigo todas as manhãs antes do trabalho e todas as noites após o expediente, garantindo uma ligação firme e administrativa que reforçava o meu compromisso em dobro. O ciclo do trabalho e do afeto tornou-se o ritmo da minha vida adulta, uma antítese ao caos anterior. A vida, agora, tinha um compasso equilibrado. A minha jornada havia virado uma epopeia de afeto. Mais tarde, naquela noite, Ana veio me visitar. Ela se sentou comigo na varanda, e nós olhamos para as luzes acesas da antiga mansão, agora cheia de vida. "Você está fazendo um trabalho lindo, Gabi", ela sussurrou, encostando a cabeça no meu ombro. "Sempre soube que você seria grande, mesmo quando você só tinha uma mochila nas costas e um sonho de fugir." Eu a abracei, sentindo uma paz que o dinheiro nunca poderia comprar. O carinho dela era a minha verdadeira herança. "Vou transformar a biblioteca num salão de estudos comunitário", eu disse sorrindo. "E você vai ser a diretora, a guardiã do conhecimento." Ela riu. Um som lindo e leve. Naquele momento, eu soube que o meu novo futuro tinha a ver com raízes, com caridade, e principalmente com o amor simples e verdadeiro que ela me oferecia. O abraço da Ana não era apenas conforto, era a única constante de afeto em minha vida, a prova empírica de que a bondade existia. O toque dela era o único calor que eu permitia dissolver a armadura fria que havia construído. Enquanto nos abraçávamos, a olhar para a casa que se transformava de prisão em santuário, eu pensei, eu troquei um bilhete promissório por um projeto de vida, e a taxa de retorno é o sorriso dela. Melhor negócio que já fiz. O que eu sentia pela Ana era, para mim, a única equação com a qual eu permitia-me ser irracional. Ela era o meu lar no caos do mundo, a única beleza que não tinha um preço de mercado, e por isso, inestimável. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo o garoto sujo de barro, vejo um adulto inteiro, um homem que passou pelo fogo e saiu do outro lado completo. E todas as noites, ao caminhar pelos corredores do abrigo, vejo um pouco de mim em cada criança que finalmente dorme sem medo. Talvez eu nunca tenha uma família no sentido tradicional, mas aqui eu sou o alicerce de dezenas de futuros. Isso para mim vale mais do que qualquer sobrenome, qualquer testamento, qualquer sangue. A liga da minha história não estava mais na linhagem, mas na arquitetura de um futuro digno. A cura era um processo ativo, e a cada risada que eu ouvia, eu sentia um curativo ser posto na ferida antiga do meu coração. E sinceramente, a logística de coordenar 30 crianças me deu mais satisfação do que qualquer conselho que o Felipe já tentou dar. A ironia, afinal, é a sobremesa da justiça. Eu havia me tornado o centro de um universo de bondade. A minha presença firme e tranquila inspirando respeito imediato. A minha força pessoal era a minha autenticidade inabalável. Na nova Rota Transportes, eu era conhecido por ouvir atentamente os entregadores, lembrando-me de cada nome e de seus desafios, garantindo que a eficiência da empresa nunca atropelasse a dignidade de meus funcionários. Minha empatia, nascida da humilhação, era a minha maior força de liderança. O passado era apenas uma nota de rodapé irônica na minha autobiografia, e o presente, a tese que eu defendia com a vida. O peso do mármore daquela casa havia sido substituído pelo peso suave e inestimável da responsabilidade e do afeto. Eu era o protagonista de um drama que finalmente tinha um final feliz, forjado em lágrimas e cálculo. Naquele momento de paz, a dor da minha infância parecia um sonho ruim e distante, um pesadelo que eu consegui, sozinho, transformar em um amanhecer. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Para não perder novas histórias, clique no card acima para mais vídeos.